Olá, dentro do projeto Inglês com Fonética, nós vamos abordar um assunto muito interessante, que são os falsos cognatos. Vamos explicar como eles sobrevivem, quem são e o que fazem. Brincadeiras à parte, vamos lá, vamos para a tela e vamos explicar detalhadamente o que são falsos cognatos da língua inglesa versus a língua portuguesa. Vamos lá, para a tela e nós vamos explicar. Bem, falsos cognatos. O que significa isso? Bem, os falsos cognatos são os pares de palavras que parecem cognatas, ou seja, parecidas, devido ao som e significado semelhante, mas têm etimologias diferentes. Eles podem estar no mesmo idioma ou em idiomas diferentes, mesmo dentro da mesma família. Ou seja, são palavras em inglês que se parecem muito com palavras em português e nos dá uma falsa ideia de que aquela palavra em inglês significa algo diferente. Então, temos que ter muitos cuidados, ou seja, existe muita matéria na internet, em cursos, sobre esses falsos cognatos, que por vezes nos embaralha e nos engana. Então, vamos... Bem, aqui vamos a alguns exemplos só para a gente começar, para você entender o que é realmente. Então tem uma frase em inglês, em português e uma explicação. What was the actual reason for that meeting? Ou seja, qual foi o real motivo para essa reunião? Então, o actual, por vezes, nós queremos traduzir por atual. E atual é present ou current. Ou seja, não tem a ver a palavra atual com a palavra atual em português, e sim ela é real em inglês. Vamos à segunda frase aqui. Nessa frase nós temos duas palavras com com cognato. She pretended not to hear us, but actually she did. Ou seja, ela fingiu não nos escutar, mas na verdade ela escutou. Então o pretended não é o pretender e actually não é atualmente, Ou seja, o pretender é to intend e atualmente é nowadays ou currently, ou seja, não tem a ver uma palavra com a outra. Vamos aí a uma próxima. I intended to attend one of those lectures, but I couldn't come. Ou seja, eu pretendia assistir uma daquelas palestras, mas não pude vir. Ou seja, são três palavras aqui nessa frase que pode nos dar o falso cognato, O intended, attended e lectures. Ou seja, entender em inglês é to understand, atender é to answer e leitura é reading. Ou seja, nos dá essa falsa ideia de que a palavra é parecida com a do português, e não é. Vamos lá, mais uma frase que nos engana, I didn't notice any difference between these two brands of cigars. Ou seja, eu não percebi nenhuma diferença entre essas duas marcas de charuto. Então, notice dá a impressão que é uma notícia, e o cigar é a impressão que é um cigarro, porém são significados diferentes. Então, notícia é news e cigarro é cigarette, ou seja, cigar é charuto. Então, muito cuidado na hora de tradução dessas palavras ou do entendimento dessas palavras. Mais uma frase, aqui tem duas, bem próximas e com significados diferentes. Einstein was not a physician, she was a physicist. Ou seja, Einstein não era médico, ele era um físico. Então, a palavra físico é o physicist, ou seja, essa é o significado da palavra em inglês. Ou seja, por vezes nós podemos achar que o physician or physicist são iguais, porém são palavras diferentes com significados diferentes. Esses são os famosos falsos cognatos que por vezes nos enganam. Mais uma.
The boss wants a comprehensive report of the situation. Ou seja, o comprehensive dá a impressão que é um compreensivo. Compreensivo é understanding. O chefe quer um relatório completo da situação. Ou seja, o chefe não quer ser compreendido, né? Ou seja, compreensivo é understanding. Bem, e por fim, nós estamos aqui nessas dicas de falso cognato e também queríamos convidar você para conhecer o Inglês com Fonética. É um projeto em que nós estamos divulgando a fonética do inglês com o sentido de te ajudar na pronúncia, na escuta e na fluência do seu inglês. Clique aqui abaixo, conheça o nosso projeto e te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais!